Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dessa vez aprenderemos como determinar o número de algarismos de um número muito grande. Quando eu falo de número grande, são números assim que não tem como calcular no braço e nem na calculadora. Até na calculadora seria complicado calcular. Então, veremos que através de logaritmo é possível achar aproximação do número de algarismos de alguns números, de algumas potências. Então vamos imaginar, por exemplo, o número 3, que é um número natural muito conhecido. Vamos começar pegando esse número. Então beleza, temos aqui 3. Sabemos que 3 elevado a 1 é 3 uma única vez. Se pegarmos o mesmo número e elevar ao quadrado, vamos ter o quê? Bom, como ele está ao quadrado, a gente vai multiplicar ele por ele mesmo. Quantas vezes? 2. 3 multiplicado por 3, que é conhecido como 9. Se pegarmos o 3 ao cubo, podemos imaginar que é esse valor aqui em cima, 3 ao quadrado, multiplicado por 3. Multiplicando ambos os lados por 3, vamos ter 27. 3 à quarta, usando o mesmo raciocínio, vai ser 27 vezes 3, que é 81. Perceba que algumas contas dá para fazer de cabeça ou no papel. Só que nesse caso, nós estamos pegando expoente pequeno. 1, 2, 3, 4. E o que acontece se nós pegarmos expoente grande? Por exemplo, no número 3 elevado a 125. Se pegarmos esse número grande, não tem como calcular no braço. Se a gente for multiplicar 3 por 3 por 3, 125 vezes, quando chegar no 3 elevado a 7, a gente já se perde. Não tem como fazer no braço essa conta, porque é uma conta absurdamente grande. Então, teríamos que usar outro recurso para fazer uma aproximação e saber quantos algarismos esse número vai ter. Então, o que nós vamos usar? Vamos primeiro fazer uma comparação. Aqui nós vimos que o 3 ao quadrado é igual a 3 vezes 3, que é igual a 9. Quantos algarismos tem esse número? 1. Já o 3 ao cubo tem 2 algarismos. 3 à quarta também. E se nós compararmos ele com 10? Bom, 10 elevado a 1 é o próprio 10. Se elevarmos ao quadrado, ficaria 100. Ou seja, o zero aparece duas vezes. Se pegarmos esse mesmo número e elevar ao cubo, pegamos o 100 e multiplicamos por 10, que vai ficar 1000. A mesma coisa com 10 à quarta. Ficaria 10.000. Temos a centena, o milhar e a dezena de milhar. E por aí vai. Então perceba que o número de vezes que o 10 aparece corresponde ao número de vezes que o 0 aparece. 10 elevado a 2, o 10 aparece duas vezes, portanto, aparece dois zeros. A mesma coisa 10 ao cubo, 10 à quarta e as outras potências. Vamos comparar agora o 3 com 10. Aqui. 3 ao quadrado
tem um algarismo, enquanto que o 10 ao quadrado tem 2 algarismos de zero. Aqui, o 3 ao cubo tem 2 algarismos. O 10 ao cubo já aparece 3 zeros. 3 algarismos com zero. 3 à quarta tem 2 algarismos. 10 à quarta, o zero aparece 4 vezes. Por que estamos analisando isso? Porque percebemos que, por exemplo, a potência de 3, né, elevado ao cubo, temos 2 algarismos. 10 elevado ao cubo, 3 algarismos zero. Então, aqui, 2 algarismos. E aqui, 3 algarismos com zero. Aqui nós temos um algarismo com 9. E aqui nós temos 2 algarismos com o zero. Então, a potência de 10, a quantidade de algarismos preenchidos com zero, na potência de 10, ela é parecida, próxima da quantidade de algarismos de uma potência de 3, por exemplo. Aqui tem um algarismo, aqui 2. São próximos. Então, a gente consegue aproximar, em função do 10, a quantidade de algarismos que aparece. Claro que não vai ser um valor preciso, não teria como determinar o número. Vai dar um número, por exemplo, 3 elevado a 125 vai dar um número com vários algarismos. Determinar cada um deles ia ser difícil, mas tem como determinar a quantidade aproximada em função desse 10 aqui. E é isso que nós vamos fazer. Primeira coisa, vamos descobrir, vamos analisar aqui, ó, qual é a base. A base que nós estamos pegando é o 3. O 3. Isso aqui é a base. A base da potência. Vamos colocar esse número na base 10. Vamos fazer o logaritmo decimal do 3. Então, vamos colocar aqui, ó, log de 3 na base 10. Ele vai ser igual. Aí aqui a gente pode olhar para a tabela para lembrar. Se você não lembrar, pode pesquisar na internet ou no livro mesmo, que essa tabela com números, com os primeiros números do 2 ao 10, geralmente tem o logaritmo. E os outros? Os outros a gente acha em função desses primeiros números. Então, e vamos olhar aqui, ó, o 3. Olha ele aqui. 3, número 3, logaritmo dele é esse aqui. Ou seja, 10 elevado a esse valor vai dar 3. Então, vamos colocar aqui, ó, 0,477. Lembrando que se você não entendeu essa parte do logaritmo, conceito, mais à frente irei postar vídeos explicando cada termo, cada expressão, explicando no passo a passo algumas propriedades, definições, né, e até mesmo alguns valores. Nesse vídeo eu vou só aplicar o logaritmo para poder determinar o número de algarismos da potência que nós estamos considerando. Então, beleza, usamos aqui o logaritmo. Agora, o que nós vamos fazer? Aqui o 3 aparece 125 vezes. Tem uma propriedade de logaritmo que diz que log de A na base B elevado a um expoente n equivale a n vezes o log de A na base B. O que acontece é o seguinte. Esse n aqui do expoente, ele passa para frente multiplicando, ele cai. Dá um peteleco nele
ele vai para frente multiplicando toda a expressão do logaritmo. Vou até marcar aqui para não esquecer. Usaremos essa expressão, essa propriedade. Então aqui vai ficar o quê? Vamos colocar... A gente quer achar o 3 elevado a 125. Multiplicaremos ambos os lados por esse mesmo valor, para poder conservar a igualdade. Então vai ficar 125 vezes log de 3 na base 10, não precisa colocar, pode colocar assim mesmo, sem o 10, é igual a 125 multiplicado por 0,477. Certo? Então agora vamos usar essa propriedade aqui. Vai ficar logaritmo de 3 elevado a 125 na base 10. Vai ser essa multiplicação aqui. A gente pode colocar como 120. Aqui, ó. Ou melhor, 100 mais o 20 mais o 5. Tudo isso multiplicando esse decimal que está aqui fora. Agora aplicaremos a propriedade distributiva. Como vai ficar? Pegaremos esse número aqui de fora e multiplicaremos por cada parcela aqui de dentro. Começando pelo 5. Aí vai ficar log de 3 elevado a esse expoente na base 10 vai ser... Lembrando que a ordem, se eu trocar, por exemplo, 100 pelo 5, não tem problema. O resultado final vai ser o mesmo. Então vai ficar 0,477 vezes 5. Que vai ficar 5. 5 vezes 7, 35. 5 vezes 7, 35. Mais 3, 38. Sobe 3. Aí fica 5 vezes 4, 20. Mais 3, 23. 2,385. Mais... Agora vamos multiplicar esse número de fora por 20. E depois por 10. Aí vai ficar... Por 20 é só pegar esse valor aqui, ó, que nós achamos, e multiplicar por 4. Aí fica 5 vezes 4, 20. 4 vezes 8, 32. Mais 2, 34. Vai 3. 4 vezes 3, 12. Mais 3, 15. Aí sobe 1. 4 vezes 2, 8. Mais 1, 9. 9,540. Mais... Deixa eu só melhorar esse sinal aqui. Pronto. Mais 477. A vírgula aqui. Fazendo essa soma, nós encontraremos 59,625. Agora vamos olhar aqui o número e ver qual é a aproximação correta.
aqui, ó, a parte decimal é essa aqui. Essa parte decimal, ela está mais próxima do número de cima ou do número de baixo? O 5,625, o 59,625, ele está entre 59,0 e o 60,0. Essa parte decimal ela é maior que meio, ela está acima da metade. Então, se a metade está aqui, essa parte decimal estaria aqui. Está mais próximo do 60. Então, na hora de arredondar, vamos arredondar para o valor que está mais próximo, para o 60. Então, arredondando isso aqui, vai ficar 60. Então, nós descobrimos que 3 elevado a 125, ele tem aproximadamente 60 algarismos, fazendo essa aproximação com o logaritmo. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida é só colocar nos comentários. Se curtiu, dá aquele like maroto. Compartilha para os colegas, para os conhecidos, para quem você quiser, para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo de qualidade. Então é isso aí, bons estudos, até a próxima, valeu!